Uma enfermeira virgem salvou um desconhecido que quase morreu na beira do mar. Ele era um milionário quebrado pela vida, com segredos que ninguém jamais imaginaria. Quando descobriu que ela era virgem, ele decidiu que jamais a deixaria ir embora. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. O vento úmido do litoral cearense cortava a madrugada como uma lâmina gelada, carregando consigo o cheiro de sal e algas que Clara conhecia desde criança. Seus passos afundavam na areia fria da praia de Jericoacoara, um ritual sagrado que antecedia cada plantão no hospital público da cidade. Os cabelos castanhos presos em um coque simples balançavam ao ritmo de sua caminhada, enquanto ela tentava encontrar forças para mais um dia de luta contra uma epidemia que devastava as pequenas cidades litorâneas do Nordeste. Filha de Joaquim, um pescador que o mar havia engolido numa tempestade 3 anos antes, e de Dona Creusa, uma professora aposentada que agora se perdia nos labirintos silenciosos do Alzheimer, Clara aprendera cedo que a vida era feita de perdas e resistência. Cada amanhecer era uma batalha vencida. Cada respiração, uma promessa de que ainda havia amor esperando por ela, mesmo quando tudo parecia conspirar contra sua fé. Naquela manhã de setembro, o céu pesava cinzento sobre suas cabeças, prenunciando mais uma das tempestades que costumavam assolar a região. Clara caminhava perdida em pensamentos quando algo na areia chamou sua atenção. Um vulto escuro, parcialmente coberto por algas, as roupas ensopadas coladas ao corpo imóvel. Por um instante seu coração parou. Não seria a primeira vez que o mar devolveria um corpo à praia. Aproximou-se devagar, o coração batendo descompassado. Era um homem aparentando seus 30 e poucos anos, pele pálida contrastando com os cabelos escuros grudados na testa. Ajoelhou-se ao lado dele, os joelhos afundando na areia úmida, e pressionou 2 dedos contra seu pescoço. O pulso estava lá, fraco como o bater de asas de uma borboleta, mas presente. Estava vivo. Senhor, o Senhor me ouve? Sussurrou, virando-o de lado para drenar a água dos pulmões. As roupas eram caras, ela percebeu, mesmo encharcadas e destruídas pela força do mar. Não era um pescador local. Gritou por ajuda e seu João, que preparava a primeira jangada do dia, correu em sua direção. Juntos, improvisaram os primeiros socorros até a ambulância chegar, Clara segurando a mão gelada do desconhecido, como se pudesse transferir sua própria vida para ele. No hospital, ele foi registrado como paciente X, sem documentos, sem voz, sem passado. Mas tinha olhos. Quando os abriu 3 dias depois, durante o plantão da madrugada de Clara, ela sentiu como se o mundo parasse. Eram olhos escuros, profundos como o mar revolto que levara seu pai, mas carregavam uma dor que ela reconheceu imediatamente. Era a dor de quem havia perdido tudo, inclusive a vontade de viver. Ele não falava, apenas a encarava como se ela fosse a única pessoa viva em um mundo devastado. Clara cuidava dele com a mesma dedicação que dedicava a todos os seus pacientes, mas havia algo diferente ali. Quando ajustava o soro, sentia os olhos dele seguindo cada movimento. Quando trocava os curativos, percebia como ele segurava a respiração quando suas mãos tocavam sua pele. Quando levava sopa quente nas madrugadas de plantão, ele a olhava como se ela fosse um anjo que havia descido do céu apenas para salvá-lo. Uma noite, durante um delírio febril, ela ouviu-o murmurar seu nome. Clara, disse com uma voz rouca, quebrada, como se estivesse chamando-a de um lugar profundo que ela mesma desconhecia em seu coração. Sentiu o corpo inteiro estremecer ao som daquela voz, uma vibração que despertou algo adormecido em sua alma. Como ele sabia seu nome? Havia lido em seu crachá? Ou será que, em meio ao delírio, havia criado um nome para a mulher que o salvara? Na manhã seguinte, ao chegar para o plantão, encontrou o leito vazio. Ele havia desaparecido como uma miragem, deixando apenas uma pulseira de ouro sobre o travesseiro branco. Clara pegou a joia com mãos trêmulas, sentindo o peso frio do metal contra sua pele.
Havia uma gravação na parte interna, para quem me trouxe de volta à vida. Seu coração disparou, uma mistura de alívio e tristeza tomando conta de seu peito. Pelo menos, ele estava bem o suficiente para partir. 6 meses se passaram desde o desaparecimento do homem misterioso, e Clara havia guardado a pulseira de ouro em uma pequena caixa de madeira, ao lado da aliança de casamento de seus pais. Às vezes, nas madrugadas mais solitárias, tirava-a de lá e a segurava contra a luz, tentando decifrar o mistério por trás daqueles olhos escuros que ainda a visitavam em sonhos. A epidemia finalmente havia arrefecido, mas deixara cicatrizes profundas na região. Muitas famílias perderam seus entes queridos e Clara se tornara uma figura quase maternal para os que sobreviveram. Sua reputação como enfermeira dedicada e carinhosa havia se espalhado pela região, chegando até aos ouvidos de pessoas influentes que veraneavam na costa cearense. Foi assim que recebeu um convite inesperado, uma proposta de trabalho que mudaria sua vida para sempre. O gerente de recursos humanos do Resort Atlântico, um complexo de luxo, recém-inaugurado entre Jericoacoara e Fortaleza, havia procurado o hospital interessado em contratar uma enfermeira particular para atender hóspedes VIPs. O salário era 3 vezes maior do que ganhava no hospital público, dinheiro suficiente para custear uma clínica particular para sua mãe, que havia piorado consideravelmente nos últimos meses. Clara hesitou. Deixar o hospital significava abandonar os pacientes que dependiam dela, trocar a medicina social pela medicina dos privilegiados. Mas quando viu sua mãe, Dona Creusa, perdida mais uma vez no próprio quintal, procurando por um marido que o mar havia levado há 3 anos, soube que não tinha escolha. Aceitou a proposta. O Resort Atlântico era uma obra de arte arquitetônica erguida sobre as dunas, com estruturas de vidro e aço que refletiam o azul do oceano. Bangalôs privativos espalhados pela vegetação nativa, um spa de luxo, restaurantes comandados por chefes renomados e uma equipe médica à disposição dos hóspedes 24 horas por dia. Clara nunca havia visto tanto luxo concentrado em um só lugar. No primeiro dia de trabalho, foi recebida pela coordenadora médica, doutora Regina, uma mulher elegante de meia-idade que a conduziu por uma visita às instalações. Nosso principal hóspede é bastante exigente, explicou enquanto caminhavam pelos corredores de mármore polido. Arthur Veloso, fundador da Velotech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ele está se recuperando de um período difícil em sua vida e exige cuidados especiais. Clara sentiu o nome ecoar em sua mente como um eco distante. Arthur Veloso. Havia ouvido falar dele na televisão, nos jornais. Um empresário bilionário que havia construído um império tecnológico do zero, dominando mercados, mídias e corações com a mesma frieza calculista com que conduzia seus negócios. Mas nos últimos meses, seu nome havia sido associado a escândalos corporativos que arruinaram centenas de investidores. Ele solicitou especificamente uma enfermeira da região, continuou doutora Regina. Alguém que conhecesse as tradições, locais que soubesse lidar com traumas relacionados ao mar. O coração de Clara disparou. Uma intuição estranha, quase sobrenatural, tomou conta de sua mente. Quando chegaram ao bangalô principal, uma construção imponente com vista panorâmica para o oceano, ela sentiu as pernas tremerem. A coordenadora bateu suavemente na porta de vidro e uma voz grave respondeu de dentro. Pode entrar. A porta se abriu e Clara quase desfaleceu. Lá estava ele, o homem que havia salvado na praia, agora vestindo roupas caras, o cabelo escuro penteado para trás, a pele bronzeada pelo sol. Mas os olhos eram os mesmos, profundos e tempestuosos como o mar que quase o levara. Arthur Veloso a encarou com uma expressão que misturava surpresa e algo mais perigoso, algo que fez o sangue dela ferver nas veias. Deixe-nos a sós, disse ele para a doutora Regina, sem tirar os olhos de Clara. A coordenadora saiu discretamente, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentia o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Arthur se aproximou devagar, como um predador cercando sua presa.
até ficar tão perto que ela podia sentir o perfume caro que usava misturado com o cheiro do mar que ainda parecia impregnar sua pele. Você me salvou, disse ele, a voz rouca, carregada de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Salvou um homem que não merecia ser salvo. Clara encontrou sua voz ainda que trêmula. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não, ele balançou a cabeça, os olhos negros a perfurando. Você não entende. Naquela noite, eu não estava lá por acaso. Eu me joguei no mar, Clara. Queria morrer, queria que tudo acabasse. Mas você me trouxe de volta. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O homem que havia salvado tentara suicídio. E agora estava ali, diante dela, revelando o segredo mais sombrio de sua alma. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A revelação de Arthur ecoava em sua mente como um grito no vazio. Ele havia tentado tirar a própria vida, e ela, sem saber, havia sido o instrumento divino que o trouxera de volta. O peso dessa responsabilidade caiu sobre seus ombros como uma âncora. Por quê? Perguntou a voz quase inaudível. Por que quis morrer? Arthur se afastou, caminhando até a janela de vidro que dava para o oceano. As ondas quebravam violentas contra as rochas, criando uma sinfonia de espuma e fúria que parecia espelhar o tumulto em sua alma. Você conhece minha história pública, disse, sem se virar. Empresário de sucesso, império tecnológico, fortuna bilionária. Mas há coisas que os jornais não contam. Clara esperou, sentindo que ele precisava falar, que aquelas palavras haviam sido represadas por muito tempo. Minha mãe era uma mulher de fé, continuou ele, a voz carregada de uma dor antiga. Dona Margarida, uma nordestina que acreditava em milagres, em amor verdadeiro, em tudo o que eu aprendi a desprezar. Meu pai, Benedito Veloso, era um empresário viciado em prostitutas, traições e negócios sujos. Presenciei cenas que nenhuma criança deveria ver. Minha mãe, de joelhos, implorando para ele voltar para casa, ele, rindo dela, chamando-a de santa ingênua. As palavras saíam como confissões arrancadas à força de uma alma ferida. Clara se aproximou devagar, sentindo uma compaixão profunda por aquele homem que construíra muralhas ao redor do coração. Aprendi que mulheres puras são raras, disse ele, finalmente se virando para encará-la. E que quando você encontra, uma precisa protegê-la do mundo, possuí-la antes que se corrompa. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo sombrio naquelas palavras, algo que a fazia querer correr e ficar ao mesmo tempo. Não sou sua propriedade, murmurou, mas mesmo ela percebeu como a voz saiu fraca, quase sem convicção. Não? Ele se aproximou novamente, dessa vez com um sorriso que não chegava aos olhos. Você trabalha para mim agora. Cuida de mim. Está aqui porque eu quis que estivesse. Estou aqui porque preciso do dinheiro para cuidar da minha mãe, replicou. Clara tentando recuperar a firmeza na voz. Sua mãe, Dona Creusa, antiga professora da escola municipal, diagnosticada com Alzheimer há 2 anos. Seu pai, Joaquim, pescador desaparecido no mar durante uma tempestade. Você mora em uma casa simples na Rua das Casuarinas, número 47. Pinta as unhas de rosa claro e tem uma marca de nascença em formato de lua crescente no ombro direito. Clara recuou, o sangue fugindo de seu rosto. Como você sabe de tudo isso? Investiguei. Você, Clara. Desde o dia em que desapareceu do hospital. Precisava saber quem era a mulher que me salvou. E descobri coisas interessantes. Ele parou bem à sua frente, tão próximo que ela podia ver as pequenas cicatrizes que cortavam seu rosto, provavelmente resultado de sua luta contra o mar. Descobri que você é virgem. A palavra caiu entre eles como uma bomba. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Isso não é da sua conta. Não deveria ser, ele concordou, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade perigosa. Mas é, porque você me salvou, Clara, e agora somos ligados para sempre. Você carrega parte da minha alma e eu quero toda a sua. Clara tentou se afastar,
mas ele segurou seu braço gentilmente sem machucá-la, mas com firmeza suficiente para impedi-la de fugir. Não sou um homem bom, sussurrou, aproximando o rosto do dela. Sou obcecado, possessivo, quebrado por dentro. Mas quando olho para você, sinto que ainda existe salvação para mim. Deixe-me ir, pediu ela, embora uma parte traiçoeira de sua alma implorasse para que ele não a deixasse. Não posso, ele respondeu, soltando-a devagar. Mas também não vou forçá-la. Você vai ficar porque vai querer ficar. Vai descobrir que há algo entre nós que vai além da razão. Clara sabia que deveria correr, pedir demissão, voltar para sua vida simples e segura. Mas quando olhou nos olhos dele, viu algo que a fez hesitar. Por trás de toda aquela escuridão, havia uma súplica silenciosa, um pedido desesperado de salvação. E ela havia sido treinada a vida inteira para salvar pessoas, mesmo quando isso significava se perder. Meu contrato especifica cuidados médicos, disse finalmente, a voz mais firme. Nada além disso. Arthur sorriu e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Por enquanto. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu quarto, observando o mar sob a luz da lua, a pulseira de ouro que ele havia deixado no hospital agora em seu pulso. Não sabia por que a havia colocado, mas sentia como se fosse um elo entre eles, uma corrente invisível que prendia aquele homem perigoso e fascinante. Os dias seguintes foram uma dança perigosa entre profissionalismo e tensão sexual. Clara tentava manter a distância, cumprindo apenas suas obrigações contratuais, mas Arthur parecia ter um talento especial para criar situações que a forçavam a ficar perto dele. Crises de pânico no meio da madrugada, dores de cabeça que exigiam massagens terapêuticas, insônia que o fazia solicitar sua presença durante longas caminhadas pela praia. Você está mentindo, disse ela uma manhã, enquanto verificava sua pressão arterial. Não tem nada de errado com você. Tenho, ele respondeu, segurando seu pulso, enquanto ela tentava guardar o aparelho. Tenho você perto de mim e não posso tocá-la. Isso é uma doença. Clara sentiu o calor subir pelo braço onde ele a tocava. Solte-me. Você não quer. Que eu solte. Seus olhos a perfuraram com uma intensidade que a fez tremer. Seu corpo me diz uma coisa, mas sua boca diz outra. Qual das duas devo acreditar? Ela se soltou bruscamente, guardando os equipamentos médicos com mãos trêmulas. Vou preparar seus medicamentos para a ansiedade. Não preciso de medicamentos. Ele se levantou, aproximando-se devagar. Preciso de você. Para de falar assim, explodiu Clara, virando-se para encará-lo. Você acha que pode comprar qualquer coisa, qualquer pessoa, mas eu não estou à venda. Não quero comprá-la, ele disse parando, a poucos centímetros dela. Quero conquistá-la. Quero que você me escolha sabendo exatamente quem eu sou. E quem você é? Perguntou ela, desafiando-o com o olhar. Um homem que arruinou a vida de centenas de pessoas por ganância. Um homem que construiu um império sobre mentiras e traições. Um homem que estava tão perdido na própria escuridão que preferiu morrer a viver com o peso de seus pecados. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Mas também sou um homem que foi salvo por um anjo e que agora faria qualquer coisa para merecer o amor desse anjo. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Sei que você perdeu o pai, muito jovem, e que isso te ensinou a valorizar cada momento de vida. Sei que cuida da sua mãe mesmo quando ela não a reconhece. Sei que trabalha turnos duplos para pagar as contas e que nunca se permitiu o luxo de ser apenas mulher. Ele aproximou o rosto do dela, sussurrando. Sei que você é virgem não por falta de oportunidade, mas por escolha, porque acredita que o primeiro homem marca a alma para sempre. Pare, pediu ela, mas não se afastou. Quero ser esse homem, Clara. Quero ser o primeiro e o último. Quero marcar sua alma da mesma forma que você marcou a minha. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Não foi um beijo gentil ou romântico. Foi um beijo desesperado, faminto, carregado de meses de desejo reprimido. Clara tentou resistir, mas seu corpo traiu seus princípios. Correspondeu ao beijo com uma paixão que nem sabia que existia dentro dela. Os braços envolvendo o pescoço dele, enquanto ele a pressionava contra a parede.
Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Clara o empurrou, limpando os lábios, com as costas da mão. Isso não pode acontecer. Já aconteceu, ele respondeu, os olhos brilhando com uma satisfação perigosa. E vai acontecer de novo. Não vou deixar você me usar. Não quero usá-la. Ele se aproximou novamente, mas ela recuou. Quero amá-la. Do meu jeito torto, possessivo, doente, mas quero amá-la. Isso não é amor. Clara balançou a cabeça. É obsessão. Talvez, ele concordou, mas é tudo que sei fazer. Naquela tarde, Clara precisou sair para buscar medicamentos na farmácia da cidade. Quando voltou, encontrou Arthur conversando com um homem na varanda. Era jovem, bonito, com olhos gentis e um sorriso que irradiava bondade. Quando a viu, o homem se aproximou com um sorriso ainda maior. Você deve ser Clara, disse ele, estendendo a mão. Daniel Carvalho, médico voluntário da ONG Saúde Solidária. Ouvi falar muito de você no hospital. Clara apertou a mão dele, notando como era quente e suave, tão diferente das mãos de Arthur, que eram sempre frias e possessivas. Prazer em conhecê-lo, doutor. Só Daniel, ele sorriu. Estou aqui para uma consulta médica com o Sr. Veloso, mas não resisti. Em conhecê-la pessoalmente. Sua reputação como enfermeira é lendária na região. Clara sentiu o rosto corar com o elogio. Daniel era exatamente o tipo de homem que ela sempre imaginou que se apaixonaria um dia. Gentil, dedicado, com os pés no chão e o coração no lugar certo. Era tudo que Arthur não era. Doutor Daniel estava me contando sobre os projetos sociais da ONG, disse Arthur, mas Clara percebeu uma frieza nova em sua voz. Muito interessante. Estamos sempre precisando de enfermeiros qualificados, continuou. Daniel olhando diretamente para Clara. Talvez você possa nos visitar algum dia. Ou melhor, que tal jantar comigo amanhã? Podemos conversar mais sobre trabalho voluntário. Clara olhou para Arthur e viu algo sombrio passar por seus olhos. Um ciúme primitivo, perigoso, que a fez lembrar de suas palavras sobre posse e proteção. Eu não sei se posso. Claro que pode, disse Arthur, mas seu sorriso era forçado. Clara é uma profissional independente, livre para fazer suas próprias escolhas. Mas Clara conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando falava sobre negócios que pretendia destruir. Clara aceitou o convite de Daniel, mais por desafio do que por vontade real. Queria provar para Arthur que não era sua propriedade, que tinha o direito de fazer suas próprias escolhas. Mas quando se arrumou para o jantar, colocando um vestido simples azul marinho que realçava seus olhos, sentiu-se como se estivesse traindo algo sagrado. O jantar foi agradável. Daniel a levou a um restaurante pequeno e acolhedor no centro da cidade, onde conversaram sobre medicina, vocação e sonhos. Ele era tudo o que uma mulher sensata deveria querer. Estável, carinhoso, com propósitos nobres. Quando a acompanhou até a porta de seu quarto no resort, beijou sua mão como um cavalheiro. Gostaria de repetir isso em breve, disse ele, os olhos brilhando com sinceridade. Eu também, respondeu Clara, mas as palavras soaram vazias até para ela. Assim que Daniel foi embora, Clara sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e encontrou Arthur. Encostado na parede, os braços cruzados, o rosto uma máscara de fúria controlada. Se divertiu? Perguntou ele, a voz perigosamente calma. Não é da sua conta, respondeu ela, tentando passar por ele para entrar no quarto. Arthur segurou. Seu braço não com força, mas com firmeza. Você é minha enfermeira, minha responsabilidade, tudo que diz respeito a você é da minha conta. Eu não sou sua propriedade. Clara se soltou bruscamente. Não? Ele riu amargamente. Então por que está usando minha pulseira? Clara olhou para o pulso e percebeu que inconscientemente havia colocado a pulseira de ouro antes de sair. Isso não significa nada. Significa tudo. Ele se aproximou, pressionando-a contra a porta. Significa que você me pertence tanto quanto eu pertenço a você. Significa que pode brincar de namorar outros homens, mas vai sempre voltar para mim. Você está louco, sussurrou ela,
mas sentia o coração disparar com a proximidade dele. Louco. De ciúme, ele admitiu, aproximando os lábios do ouvido dela. Louco de desejo, louco de amor. Isso não é amor. Clara tentou se afastar, mas ele colocou as mãos de cada lado de sua cabeça, aprisionando-a. Então me ensine, ele pediu, a voz rouca de emoção. Me ensine a amar direito. Me ensine a ser o homem que você merece. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você não pode aprender a amar, Arthur. Você só sabe possuir. Então me deixe possuir você, ele sussurrou, beijando suavemente seu pescoço. Deixe-me ser seu primeiro homem, sua primeira vez, sua primeira dor e seu primeiro prazer. Não. Ela o empurrou, mas sem força. Não assim. Então, como? Ele perguntou, segurando seu rosto com as mãos. Me diga como, e eu faço. Me diga o que você quer e eu dou. Clara o encarou, vendo a vulnerabilidade por trás de toda aquela arrogância. Eu quero ser livre para escolher. Quero ser cortejada, não caçada. Quero ser amada, não possuída. Posso tentar, ele disse, mas Clara via a luta em seus olhos. Mas não posso prometer que vou conseguir. Não posso prometer que não vou enlouquecer quando vir você com outro homem. Então não prometa, ela respondeu, colocando a mão sobre o coração dele. Apenas tente. Arthur assentiu, beijando a palma da mão dela. Mas em troca você me dá uma chance real de conquistar seu coração. E se eu me apaixonar por Daniel? Os olhos dele escureceram perigosamente. Não vai acontecer. Como? Pode ter tanta certeza. Porque você já está apaixonada, ele disse, sorrindo com uma confiança que a irritou. Por mim. Só não admite ainda. Clara ia responder quando seu telefone tocou. Era o lar de idosos onde sua mãe estava internada temporariamente para uns exames. Atendeu com o coração apertado. Senhorita Clara? Sua mãe teve uma crise. Precisa vir urgente. Clara desligou o telefone com mãos trêmulas. Preciso ir, minha mãe. Eu levo você, disse Arthur imediatamente. Não precisa. Não estou oferecendo. Ele pegou as chaves do carro. Estou indo. A viagem até a cidade foi tensa. Clara rezava baixinho enquanto Arthur dirigia em silêncio, ocasionalmente tocando sua mão para confortá-la. Quando chegaram ao lar, encontraram Dona Creusa sedada, mas estável. Ela teve uma crise de agitação, explicou a enfermeira responsável. Ficou gritando por Joaquim, dizendo que ele estava se afogando. Tivemos que sedá-la. Clara se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão da mãe. Eu estou aqui, mamãe, sussurrou, embora soubesse que ela não podia ouvir. Arthur ficou em pé atrás dela, uma mão pousada gentilmente em seu ombro. Ela vai ficar bem, disse suavemente. Não vai. Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela está se perdendo um pouco mais a cada dia. Logo não vai mais me reconhecer. Então vamos aproveitar o tempo que temos, disse Arthur, ajoelhando-se ao lado dela. Vamos dar a ela o melhor tratamento possível. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho, ele interrompeu. Deixe-me ajudar. Clara o encarou, vendo sinceridade em seus olhos. Por quê? Porque você salvou minha vida, ele respondeu simplesmente. Agora deixe-me salvar a dela. Naquela noite, Clara entendeu que estava perdendo a batalha contra seus próprios sentimentos. Arthur podia ser possessivo, obsessivo, perigoso, mas também era capaz de gestos de gentileza que tocavam sua alma. E isso a apavorava mais do que qualquer ameaça. 2 semanas depois, Dona Creusa foi transferida para uma clínica particular em Fortaleza, a melhor da região para tratamento de Alzheimer. Clara sabia que não poderia pagar nem um dia daquele tratamento, mas Arthur havia insistido que era um investimento, não caridade. Você vai me pagar trabalhando, disse ele, mas ambos sabiam que era mentira. Nenhum salário de enfermeira cobriria aqueles custos. A dívida não era apenas financeira. Clara sentia que estava devendo sua alma a ele, e isso a deixava vulnerável de uma forma que nunca havia experimentado. Cada gesto de gentileza de Arthur era como uma corrente invisível que aprendia mais a ele, e ela começava a se perguntar se não era exatamente isso que ele queria.
Você está me comprando, disse ela uma manhã, enquanto preparava seus medicamentos. Para a pressão. Estou cuidando da mulher que amo, ele respondeu, observando-a com aqueles olhos escuros que pareciam enxergar através de sua alma. Você não me ama. Clara balançou a cabeça. Você me quer, é diferente. Posso querer sem amar? Ele perguntou, levantando-se da poltrona e caminhando até ela. Posso pensar em você toda madrugada, imaginar como seria acordar com você nos meus braços, sentir meu coração disparar. Cada vez que você entra na sala e isso não ser amor? Clara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Isso é obsessão. Então me cure, ele disse parando bem à sua frente. Se sou doente, você é enfermeira. Me cure. Não é assim que funciona. Ela sussurrou, mas não conseguia se afastar. Não? Ele levantou a mão, tocando suavemente seu rosto. Então como funciona, Clara? Como faço para parar de sonhar com você? Como faço para parar de querer protegê-la? Do mundo inteiro? Como faço para parar de imaginar como seria fazer amor com você? As palavras dele eram como fogo em sua pele. Clara sentia que estava perdendo a batalha contra seus próprios desejos, contra a atração magnética que sentia por aquele homem perigoso e fascinante. Você não pode falar assim comigo, disse ela, mas a voz saiu fraca, quase inaudível. Por quê? Ele se aproximou mais, até que ela podia sentir o calor de seu corpo. Porque você é virgem? Porque nunca ninguém falou com você sobre desejo, sobre paixão, sobre tudo que seu corpo está sentindo neste momento? Clara fechou os olhos, tentando bloquear as sensações que as palavras dele despertavam. Pare. Não, ele sussurrou, aproximando os lábios de seu ouvido. Não vou parar até você admitir que sente o mesmo que eu. Que quando estou perto seu coração dispara. Que quando toco em você, mesmo que seja só um esbarrão acidental, sua pele queima. Que quando me vê conversando com outras mulheres, sente ciúme. Eu não sinto ciúme, ela mentiu, mas abriu os olhos para encará-lo. Não, ele sorriu, um sorriso perigoso que a fez tremer. Então não vai se importar se eu contar que convidei uma antiga namorada para jantar hoje? Clara sentiu uma pontada de algo que preferia não nomear. Você pode jantar com quem quiser. Camila Ferreira, modelo ex-Miss Brasil, continuou ele, observando cada microexpressão no rosto dela. Loira, corpo perfeito, muito experiente na cama. Tudo que você não é. A menção às experiências sexuais de outra mulher foi como um tapa na cara de Clara. Ela se afastou bruscamente, guardando os medicamentos com movimentos bruscos. Ótimo, vocês devem ter muito em comum. Ciúme, ele disse, satisfeito. Finalmente admitindo que sente ciúme. Não sinto ciúme. Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando de raiva. Sinto pena. Pena de uma mulher que vai se envolver com um homem que não sabe amar. Então me ensine, ele pediu, a voz subitamente vulnerável. Me ensine a amar, Clara. Me ensine a ser o homem que você precisa. Não posso ensinar o que se aprende vivendo, ela respondeu, mas sentia sua resistência se desmanchando diante da vulnerabilidade dele. Então viva comigo, ele disse, segurando suas mãos. Viva comigo e me deixe aprender. Clara ia responder, quando o telefone de Arthur tocou. Ele atendeu com impaciência, mas sua expressão mudou rapidamente. Quando? Perguntou, a voz tensa. Tem certeza? Uma pausa. Não façam nada, estou indo. Desligou o telefone com uma expressão sombria. Preciso viajar para São Paulo, urgente. Aconteceu alguma coisa? Problemas com a empresa, ele disse, mas Clara percebeu que era algo mais sério. Vou ter que ficar alguns dias lá. Você vem comigo. Não posso deixar minha mãe. Sua mãe está bem cuidada, ele interrompeu, e eu preciso de você. Para quê? Para tudo, ele respondeu, segurando seu rosto com as mãos. Para me lembrar que existe bondade no mundo, para me dar forças, para enfrentar o que vem pela frente, para me fazer sentir que não estou sozinho. Clara viu medo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Arthur, o que está acontecendo? Meu passado está voltando para me assombrar, ele disse, e eu não sei se vou conseguir proteger você do que está vindo. Proteger-me de quê?
De homens que querem me destruir, ele respondeu beijando sua testa, e que não vão hesitar em usar você para isso. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Estava se envolvendo em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Mas quando olhou nos olhos dele, viu o mesmo homem que havia salvado na praia, perdido e desesperado por salvação. Eu vou, disse finalmente. Mas não por você. Por mim, porque preciso entender o que está acontecendo comigo. Arthur sorriu. Um sorriso que misturava alívio e desejo. Não vai se arrepender. Já estou me arrependendo, ela respondeu, mas sabia que era mentira. A verdade era que queria ir, queria estar perto dele, queria descobrir até onde aquele sentimento perigoso poderia levá-la. O voo para São Paulo foi tenso. Arthur passou a maior parte do tempo ao telefone, falando em voz baixa com advogados e sócios, o rosto cada vez mais sombrio. Clara observava a cidade se aproximar pela janela do jato particular, sentindo-se completamente fora de seu elemento. Nunca havia voado antes. Nunca havia saído do Ceará. E agora estava sendo lançada no centro financeiro do país, ao lado de um homem que carregava segredos perigosos. O apartamento de Arthur em São Paulo era um reflexo de sua personalidade. Luxuoso, imponente e frio. Ocupava todo o último andar de um prédio na Faria Lima, com vista panorâmica da cidade. Paredes de vidro, móveis modernos de tons escuros, obras de arte caras que pareciam mais investimentos do que decoração. Clara sentiu-se como uma estranha em um mundo que não compreendia. Você vai ficar no quarto de hóspedes, disse Arthur, mostrando-lhe um cômodo que era maior que toda a casa onde ela morava. Tem tudo o que precisa. Se quiser alguma coisa, é só pedir. Arthur, ela o chamou antes que ele saísse. O que está acontecendo? Por que me trouxe aqui? Ele parou na porta sem se virar. Porque não posso deixá-la longe de mim, não agora. Isso não é resposta. É a única resposta que posso dar. Ele se virou e Clara viu cansaço em seus olhos. Amanhã vou ter uma reunião que pode mudar tudo. Depois talvez eu possa explicar. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. A cidade grande assustava-a com seus ruídos constantes, suas luzes que nunca se apagavam. Levantou-se várias vezes, caminhando pela sala, admirando a vista da cidade iluminada. Foi em uma dessas caminhadas que ouviu vozes vindas do escritório de Arthur. Você não tem escolha, Veloso, dizia uma voz masculina que ela não reconhecia. Ou assina os papéis, ou sua enfermeirinha vira notícia de jornal. Clara sentiu o sangue gelar. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta, tentando entender o que estava acontecendo. Deixe ela fora disso, Cardoso. Era a voz de Arthur, carregada de uma frieza que ela nunca havia ouvido. Nosso problema é entre nós. Não depois que você trouxe ela para cá, riu o homem. Muito bonita, por sinal. Pena que vai acabar se machucando. Se você tocar nela, eu te mato. A voz de Arthur era baixa, perigosa. Calma, amigo, disse. Cardoso. Não precisa chegar a esse ponto. Você assina a transferência das ações para mim e todos saímos felizes. Você recupera sua vidinha de playboy arrependido, eu recupero o que é meu por direito e a mocinha volta para sua prainha cuidar de peixe. Você sabe que não posso fazer isso, respondeu Arthur. Essas ações não são só minhas. Há outros investidores envolvidos. Investidores que perderam tudo por sua causa. Cardoso riu amargamente. Ou você esqueceu como fraudou os contratos, como desviou o dinheiro, como mentiu para todos nós. Clara encostou-se na parede, tentando processar o que estava ouvindo. Arthur havia realmente cometido fraudes. Havia mentido sobre quem era. Eu já paguei pelos meus erros, disse Arthur. Devolvi o que pude, assumi a responsabilidade. Publicamente, interrompeu Cardoso. Mas privativamente você ainda tem bilhões escondidos em contas offshore. Bilhões que deveriam ser nossos. Não tenho acesso a essas contas, mentiu Arthur. Você sabe disso. Tenho, disse uma nova voz feminina. Clara reconheceu como sendo de Camila, a ex-namorada modelo que Arthur havia mencionado. Tenho todas as informações bancárias, todos os códigos. Você foi muito confiante comigo quando estávamos juntos. Camila, a voz de Arthur tinha um tom de traição.
Você trabalha para ele? Trabalho para mim. Ela respondeu friamente. Você me usou, Arthur. Me prometeu casamento, me fez acreditar que éramos parceiros, e depois me descartou como lixo quando seus negócios desandaram. Agora é minha vez. Então é isso, disse Arthur, e Clara podia ouvir a amargura em sua voz. Chantagem. Negociação, corrigiu Cardoso. Você tem 48 horas. Ou assina a transferência, ou sua enfermeirinha vira manchete. E acredite, tenho contatos suficientes na imprensa para destruir a reputação dela também. Klaas ouviu passos se aproximando da porta e correu de volta para o quarto, o coração batendo descompassado. Quando Arthur entrou alguns minutos depois, ela fingiu estar dormindo, mas sabia que ele percebia sua respiração irregular. Clara, ele sussurrou sentando-se na beira da cama. Sei que você está acordada. Ela abriu os olhos, encarando-o na penumbra. Ouvi tudo. Imaginei. Ele suspirou. Sinto muito. Não queria que você soubesse assim. Então é verdade? Você fraudou investidores? Sim, ele respondeu simplesmente. Há 5 anos, quando a empresa estava quebrada, falsifiquei alguns documentos, inflei alguns números, consegui investimentos milionários baseados em mentiras. Por quê? Porque não queria perder tudo, ele disse, passando as mãos pelo cabelo. Porque era jovem, arrogante e achava que podia controlar tudo, porque não queria admitir que havia falhado. E agora? Agora estou pagando. Ele se levantou, caminhando até a janela. Eles querem as ações da empresa, querem o controle total. Se eu não der, vão te usar contra mim. Então dê, disse Clara, surpreendendo-o. Dê a eles o que querem. Não. É tão simples. Ele se virou para ela. Se eu fizer isso, outras pessoas inocentes vão se machucar. Funcionários, pequenos investidores que confiaram em mim depois que decidi me redimir. Clara viu o dilema em seus olhos. Ele estava preso entre protegê-la e proteger outras pessoas inocentes. Há uma terceira opção? Ele voltou para perto da cama. Posso mandar você de volta para casa. Agora, esta noite. Não, ela disse imediatamente. Não vou fugir. Clara, você não entende o perigo. Entendo, ela interrompeu, levantando-se para ficar de frente para ele. Mas não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Não depois que você cuidou da minha mãe. Não depois que me salvou também. Eu não salvei você. Ele balançou a cabeça. Você me salvou. Lembra? Salvamos um ao outro, ela disse, tocando seu rosto. E agora vamos resolver isso juntos. Arthur segurou sua mão, beijando a palma. Você não sabe o que está falando. Sei, ela respondeu, e pela primeira vez em meses sentia-se completamente certa de alguma coisa. Sei que te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado e perigo. Arthur a encarou como se não acreditasse no que tinha ouvido. As palavras de Clara ecoaram no silêncio do quarto como um trovão distante. Arthur a encarou como se ela tivesse acabado de confessar um crime, os olhos escuros brilhando com uma mistura de desejo e desespero que a fez tremer. Você não pode me amar, disse ele, a voz rouca. Não depois de tudo que ouviu, não sabendo quem eu realmente sou. Eu sei quem você é. Clara se aproximou, colocando as mãos sobre o peito dele. Você é o homem que quis morrer porque não conseguia viver com o peso dos próprios erros. Você é o homem que me salvou sem saber, que cuidou da minha mãe, que está disposto a se sacrificar para proteger pessoas inocentes. Também sou o homem que fraudou investidores. Ele segurou os punhos dela. Que arruinou famílias, que construiu uma fortuna sobre mentiras. E que está tentando se redimir, ela completou. Isso não conta. Não apaga o que fiz, ele balançou a cabeça. Você merece um homem melhor. Merece o Daniel, alguém puro, sem sangue nas mãos. Eu não quero o Daniel, Clara disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Eu quero você. Com todos os seus erros, com toda a sua escuridão. Eu te amo, Arthur. Ele a puxou para si com uma força que quase a machucou, beijando-a com um desespero que falava de meses de desejo reprimido. Clara correspondeu com igual intensidade, as mãos entrelaçadas nos cabelos dele,
o corpo inteiro em chamas. Você não sabe o que está fazendo, ele murmurou contra seus lábios. Não sabe o que está pedindo. Estou pedindo para ser sua, ela sussurrou, e as palavras saíram mais fáceis do que imaginara. Completamente sua. Arthur se afastou bruscamente, os olhos arregalados. Clara, você é virgem. Não pode tomar essa decisão no meio de uma crise. Não estou tomando no meio de uma crise, ela disse tocando seu rosto. Estou tomando porque não quero viver com medo. Porque se algo acontecer comigo, quero que seja depois de ter vivido realmente. Nada vai acontecer com você, ele jurou, segurando seu rosto com as mãos. Eu não vou deixar. Você não pode controlar tudo, ela sorriu tristemente. Não, pode me proteger de todo o mal do mundo, mas pode me dar uma razão para lutar. Você já tem 1000 razões, ele disse. Sua mãe, sua vocação, seu futuro. Agora tenho uma a mais, ela interrompeu. Você. Arthur a beijou novamente, dessa vez com uma ternura que contrastava com a paixão anterior. Era um beijo que falava de amor e medo, de desejo e reverência. Quando se separaram, Clara viu lágrimas nos olhos dele. Eu te amo, ele disse, como se as palavras fossem arrancadas de sua alma. Deus me perdoe, mas eu te amo mais do que minha própria vida. Então me mostre, ela pediu, puxando-o para mais perto. Me mostre como é ser amada por você. O que aconteceu depois foi uma dança lenta e cuidadosa, Arthur tratando-a como se fosse feita de cristal, cada toque uma pergunta silenciosa, cada carícia uma promessa. Clara descobriu que seu corpo era capaz de sensações, que nem imaginava, que o amor podia ser tanto gentil quanto selvagem, tanto sagrado quanto pecaminoso. Quando finalmente se tornaram um só, Clara entendeu por que sua mãe sempre dizia que o primeiro homem marca a alma para sempre. Arthur não apenas tomou sua virgindade, ele tomou sua alma, deixando sua marca em cada fibra de seu ser. Depois, deitados na penumbra, Clara aninhada em seus braços, ele sussurrou no escuro: Agora você é minha para sempre. E você é meu. Ela respondeu desenhando círculos no peito dele. Não importa o que aconteça. Vai importar, ele disse beijando seus cabelos. Quando descobrirem que você é minha fraqueza, vão usar isso contra nós. Então, não deixe que descobram. Ela levantou a cabeça para encará-lo. Lute, Arthur. Não se entregue. Não quero mais lutar, ele confessou. Estou cansado de brigar, de mentir, de carregar tanto peso. Quero apenas viver em paz com você. Então vamos encontrar um jeito, ela disse determinada. Vamos encontrar uma forma de resolver isso sem que ninguém se machuque. Ingênua, ele sorriu tristemente. Você ainda acredita em finais felizes? Acredito, ela confirmou, porque acredito em nós. Na manhã seguinte, Clara acordou sozinha. Encontrou um bilhete sobre o travesseiro. Fui resolver tudo. Volto ao meio-dia. Te amo. Mas meio-dia chegou e passou sem notícias de Arthur. Clara tentou ligar para ele, mas o telefone ia direto para a caixa postal. Às 14h, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhorita Clara? Era a voz de Cardoso. Seu namoradinho fez uma besteira. Agora você vai ter que pagar por isso. Onde ele está? Perguntou Clara, tentando controlar o pânico. Seguro, respondeu Cardoso. Por enquanto. Mas se não vier ao endereço que vou mandar por mensagem, sozinha, em 1 hora, ele não vai continuar seguro. O que você quer? Justiça, ele respondeu. Ou vingança. Depende do ponto de vista. A ligação foi encerrada e Clara recebeu uma mensagem com um endereço na zona portuária. Sabia que era uma armadilha. Sabia que deveria ligar para a polícia, mas também sabia que não podia arriscar a vida de Arthur. Pegou um táxi e seguiu para o endereço indicado, o coração batendo descompassado. Não fazia ideia do que encontraria lá, mas sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. De novo. Quando o táxi parou em frente a um galpão abandonado, Clara respirou fundo e desceu. Não havia volta. Tudo o que podia fazer era confiar no amor que sentia por Arthur e na força que esse amor lhe dava.
Entrou no galpão escuro, chamando pelo nome dele. A resposta veio de uma voz que ela conhecia bem, mas que agora estava carregada de dor. Clara não deveria ter vindo. Ela correu em direção à voz, e o que viu fez seu mundo desabar. Arthur estava amarrado a uma cadeira no centro do galpão, o rosto marcado por hematomas, sangue escorrendo de um corte na testa. Quando viu Clara, seus olhos se encheram de desespero e raiva. Você não deveria ter vindo, repetiu a voz rouca. Deveria ter fugido. Muito romântico, disse Cardoso, saindo das sombras com 2 homens armados. A donzela vem salvar o cavaleiro. Que pena que não é um conto de fadas. Clara se aproximou devagar, as mãos tremendo. O que você quer? Já, disse. Cardoso sorriu friamente. Justiça, vingança. Seu namorado destruiu minha vida e agora vou destruir a dele. Eu já te disse que não tenho mais acesso às contas, disse Arthur, tentando se soltar das cordas. Transferi tudo para um fundo de restituição. Mentira, disse Camila, surgindo de trás de uma pilha de caixotes. Eu sei que você escondeu pelo menos 200 milhões. Dinheiro que era para ser nosso. Era de investidores inocentes. Arthur a encarou com desprezo. Pessoas que confiaram em mim. Como eu confiei. Camila se aproximou, apontando uma arma para ele. Como todos nós confiamos, você nos usou, Arthur. Nos enganou. E agora vocês querem fazer o mesmo, Clara disse, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz. Querem roubar, chantagear, matar. Vocês são iguais a ele. Não, somos. Cardoso se virou para ela. Nós somos as vítimas. Vítimas não fazem outras vítimas. Clara respondeu, dando um passo em direção a Arthur. Vítimas não sequestram pessoas inocentes. Inocente? Camila riu amargamente. Você dormiu com um criminoso, querida. Isso te torna cúmplice. Isso me torna humana. Clara Said, ajoelhando-se ao lado de Arthur. Pessoas cometem erros. Pessoas se arrependem. Pessoas mudam. Algumas pessoas, disse Cardoso, precisam pagar pelos seus erros. Ele já está pagando. Clara se levantou, encarando-o. Todos os dias ele carrega o peso do que fez. Todos os dias ele tenta se redimir. Não é suficiente. Camila apontou a arma para Clara. Nunca vai ser suficiente. Então me matem, disse Arthur, a voz desesperada. Façam o que quiserem comigo, mas deixem ela ir. Ela não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Cardoso sorriu. Ela é sua fraqueza, Arthur. Sua única fraqueza. E vamos usar isso. Se vocês a machucarem, Arthur começou, mas Cardoso o interrompeu. Você o quê? Vai nos matar? Vai nos destruir? Ele riu. Você está amarrado a uma cadeira, amigo. Não pode fazer nada. Posso, Clara disse, surpreendendo a todos. Posso fazer alguma coisa. O que pode fazer? Perguntou Camila, curiosa. Posso perdoar, Clara respondeu simplesmente. Posso perdoar Arthur pelos erros dele. Posso perdoar vocês pelo que estão fazendo. Posso escolher amor em vez de vingança. Perdão não paga contas, disse Cardoso. Não, Clara concordou, mas liberta a alma. Vocês podem me matar, podem matar Arthur. Podem pegar todo o dinheiro que quiserem, mas nunca vão ter paz. Nunca vão ter o que realmente querem. E o que queremos? Perguntou Camila. Amar e ser amados, Clara respondeu. Ter uma vida que valha a pena viver. Ter esperança. Você é muito ingênua. Camila balançou a cabeça. Sou, Clara concordou. Mas também sou livre. Livre para amar, livre para perdoar, livre para escolher a luz em vez da escuridão. Chega de filosofia. Cardoso perdeu a paciência. Você tem uma escolha, Clara. Ou nos ajuda a conseguir o dinheiro, ou assiste Arthur morrer. Não, Clara disse, e sua voz ecoou no galpão vazio. Eu tenho uma escolha diferente. Ela se jogou na frente de Arthur no momento em que Camila apertou o gatilho, o som do disparo ecoando como um trovão no espaço fechado. A dor foi instantânea, queimando em seu ombro direito, mas ela não gritou. Apenas se ajoelhou, a mão pressionando o ferimento. Clara! Arthur gritou desesperado. Por que fez isso? Porque te amo,
Ela sussurrou sorrindo mesmo com a dor, porque alguém tinha que quebrar o ciclo de vingança. Camila deixou a arma cair, os olhos arregalados. Eu não queria atirar em você. Eu sei, Clara disse, a voz fraca. Você só queria que a dor parasse. Mas a dor não para com vingança, só para com amor. Cardoso se aproximou vendo o sangue se espalhando pela blusa de Clara. Você está louca, completamente louca. Talvez, ela concordou, mas pelo menos estou viva, realmente viva. Foi. Então que as sirenes da polícia começaram a soar ao longe, ficando mais altas a cada segundo. Alguém havia chamado a polícia. Talvez um vizinho que ouviu o tiro. Vocês têm uma escolha, Clara disse, olhando para Cardoso e Camila. Podem fugir e continuar correndo pelo resto da vida. Ou podem ficar e tentar encontrar uma forma de curar essa dor que carregam. Camila se ajoelhou ao lado de Clara, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu perdoo você, Clara disse, tocando o rosto da mulher. Perdoo vocês dois. Cardoso olhou para os dois homens armados, depois para Clara sangrando no chão, depois para Arthur que chorava amarrado à cadeira. Não é assim que deveria terminar, disse ele, mas Clara viu que algo havia mudado em seus olhos. Não, ela concordou. Deveria terminar com todos nós livres, livres da raiva, livres da vingança, livres para recomeçar. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Cardoso fez um sinal para os homens, que cortaram as cordas que prendiam Arthur. Ele correu para Clara, segurando-a em seus braços. Você vai ficar bem, ele sussurrou, pressionando o ferimento para estancar o sangue. Não vai me deixar. Não vou, ela prometeu, tocando seu rosto. Nunca vou deixar você. Quando a polícia invadiu o galpão, encontrou uma cena estranha. Arthur segurando Clara nos braços, Camila ajoelhada ao lado deles chorando, Cardoso, em pé com as mãos para o alto, e dois homens armados que se entregaram sem resistência. Não foi uma rendição comum. Foi uma rendição da alma. Um reconhecimento de que a vingança não traz paz, apenas mais dor. E tudo porque uma jovem enfermeira de interior escolheu amor em vez de ódio, perdão em vez de vingança. No hospital, enquanto os médicos cuidavam do ferimento de Clara, Arthur segurou sua mão e fez uma promessa. Vou passar o resto da vida tentando merecer o que você fez por mim. Você já merece, ela respondeu sorrindo. Você sempre mereceu. Era o fim de uma história e o começo de outra. 6 meses. Depois Clara caminhava pela praia de Jericoacoara ao amanhecer, como sempre fazia antes de cada plantão. Mas desta vez não estava sozinha. Arthur a acompanhava, os dois em silêncio, observando o sol nascer sobre o oceano que um dia quase os separou para sempre. O processo judicial havia sido longo e doloroso. Arthur confessou todos os crimes, devolveu até o último centavo que conseguiu rastrear e cumpriu 2 meses de prisão antes de conseguir liberdade condicional. Cardoso e Camila também foram presos, mas receberam penas menores devido ao depoimento emocionado de Clara em favor deles, falando sobre perdão e segundas chances. Você não precisava ter feito aquilo, disse Arthur, quebrando o silêncio. Não precisava ter defendido eles. Precisava, Clara respondeu, tocando inconscientemente o ombro onde a cicatriz do tiro ainda doía em dias frios. Precisava porque alguém defendeu você quando ninguém mais acreditava. Você, ele sorriu, parando para encará-la. Você foi a única que acreditou que eu podia mudar. Não fui a única. Ela balançou a cabeça. Sua mãe acreditava. Mesmo depois de tudo que seu pai fez, ela nunca perdeu a fé em você. Arthur baixou os olhos. Dona Margarida havia morrido 3 anos antes, sem nunca saber que o filho se tornara exatamente como o homem que ela tanto odiava. Ela não viveu para ver quem eu me tornei. Não, Clara concordou, mas também não viveu para ver quem você se tornou depois, a pessoa que você é hoje. E quem eu sou hoje? Ele perguntou vulnerável. Você é o homem que desistiu de bilhões para fazer o que era certo, ela respondeu. Você é o homem que enfrentou a prisão
em vez de fugir. Você é o homem que acordou ao meu lado todas as noites nos últimos meses, segurando minha mão quando eu tinha pesadelos sobre aquele galpão. Você ainda tem pesadelos por minha causa, ele disse com dor na voz. Tenho pesadelos, ela corrigiu, mas também tenho os sonhos mais bonitos da minha vida, e todos eles são com você. Arthur a puxou para si, beijando-a com a mesma intensidade do primeiro dia, mas agora com uma segurança que não existia antes. Era o beijo de um homem que sabia que era amado, não apesar de seus erros, mas incluindo eles. Casei com você. Ele murmurou contra seus lábios. Casei com você numa cerimônia simples na praia, com sua mãe como testemunha. Ainda não, Clara riu, mas vai casar. Vai. Ele se ajoelhou na areia, tirando uma pequena caixa do bolso. Clara Maria dos Santos, mulher que me salvou da morte e me ensinou a viver. Você aceita se casar comigo? Clara olhou para o anel simples, um solitário que brilhava com a luz do sol nascente. Não era o diamante mais caro que o dinheiro podia comprar, mas era o mais bonito que ela já havia visto. Sim, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Clara sentiu que a vida finalmente fazia sentido. Todas as perdas, todas as dores, todos os momentos de desespero haviam levado a esse momento perfeito na praia onde tudo começou. Temos que contar para sua mãe, disse Arthur, levantando-se e puxando-a para um abraço. Ela não vai lembrar, Clara disse tristemente. Ontem ela me perguntou quem eu era. Não importa. Ele beijou seus cabelos. Vamos contar mesmo assim. Vamos contar toda vez que a visitarmos. Vamos fazer dela parte da nossa história. Nossa história, Clara repetiu, gostando do som dessas palavras. Gosto disso. Vai ser uma história complicada, ele avisou. Meu passado sempre vai me seguir. Sempre haverá pessoas que não vão perdoar, que vão julgar você por estar comigo. Não me importo, ela respondeu, firme. Não me importo porque sei quem você é de verdade. Sei que você faria tudo diferente se pudesse. Sei que você me ama. Amo, ele confirmou. Amo mais do que achava que fosse possível amar alguém. Amo a ponto de ter medo de perder você todos os dias. Não vai perder, Clara prometeu. Nunca mais vai perder. Como pode ter tanta certeza? Porque eu escolhi você, ela disse, tocando seu rosto. Não o homem que você era, não o homem que você podia ser. Eu escolhi você exatamente como você é hoje, com seus erros, seus medos, suas cicatrizes. Eu escolhi toda a sua humanidade. E eu escolhi a sua, ele respondeu. Sua bondade, sua capacidade de perdoar, sua fé inabalável no amor. Eu escolhi sua luz. Caminharam de volta para a casa que agora dividiam, uma construção simples de 2 quartos vista para o mar. Clara havia insistido em ficar perto do hospital onde trabalhava, perto da comunidade que sempre fora sua. Arthur havia concordado imediatamente. Depois de anos vivendo em palácios de vidro e aço, descobrira que a felicidade morava em lugares simples. Daniel veio me visitar ontem, disse Clara, enquanto preparavam o café da manhã. Ah, Arthur tensionou, involuntariamente. E o que ele queria? Nos parabenizar pelo noivado? Ela sorriu. E me dizer que sempre soube que você era o homem certo para mim. Soube? Arthur franziu a testa. Como? Porque eu nunca olhei para ele da mesma forma que olhava para você, ela respondeu. Mesmo quando você me assustava, mesmo quando eu resistia, meus olhos te procuravam. Ele percebeu. Homem sábio, Arthur admitiu. Eu o odiava. Eu sei, Clara riu. Você não escondia muito bem o ciúme. Não escondo nada de você. Ele a puxou para si. Nunca mais vou esconder nada. Nem eu, ela prometeu. Somos uma família agora. Você, eu, minha mãe e todas as pessoas que escolhemos amar. Família. Ele repetiu a palavra como se fosse sagrada. Sempre quis uma família. Agora tem, ela beijou seus lábios suavemente. Agora tem tudo. E era verdade. Tinham tudo que realmente importava. Amor, perdão, esperança e a certeza de que haviam escolhido ficar juntos
não por desespero ou necessidade, mas por uma decisão consciente de construir algo belo a partir das cinzas de seus passados. Enquanto o sol se erguia completamente sobre o oceano, Clara e Arthur se preparavam para mais um dia de suas vidas simples e extraordinárias. Ela iria para o hospital cuidar de pessoas. Ele trabalharia em seus projetos de restituição e caridade. À noite, voltariam para casa, para os braços um do outro, para a paz que haviam encontrado depois de tanto caos. O mar, que um dia quase os separou, agora era testemunha de seu amor. As ondas que quebravam na praia cantavam uma canção de renovação, de segundas chances, de finais felizes conquistados com sangue, suor e lágrimas. Clara Maria dos Santos e Arthur Veloso haviam aprendido que o amor verdadeiro não é encontrado, é construído. Tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. E eles haviam escolhido construir juntos, para sempre. Na areia da praia onde tudo começou, dois corações feridos descobriram que às vezes as cicatrizes mais profundas